Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo deste vídeo será mostrar o conceito de View Model. Mas o que é uma View Model? Bom, se você notar aqui nós temos os controllers, os models e as views. Todas as views existentes são baseadas no controller, isso nós já vimos. Sendo que o controller nós fazemos uma base também nos models, correto? Pois bem, agora imagine que eu queira retornar os 5 produtos mais vendidos de toda a do nosso banco de dados. Então, a primeira coisa a colocar é na raiz do projeto, um new folder, vou chamar isso aqui de View Models. Então, tudo que tiver relacionado a algumas classes existentes no próprio Models, vamos abrir aqui o EDMX para você ter uma ideia. Por exemplo, cada model de uma determinada bloco desse aqui, que são as nossas classes, se eu quiser trazer dados, por exemplo, de categorias e produtos, ou então de order details com order e produtos. Essa relação aqui, eu não devo, por regra, fazer diretamente nas views. Então eu crio uma regra, que é na View Model. Então, agora no diretório View Model, o que eu vou fazer? Eu vou criar, botão direito, Add New Class. Então nós vamos criar uma classe. Essa classe, eu vou chamá-la de, vamos lá, aqui ó, produtos mais vendidos. E tem uma regra também que a gente costuma dizer que é tudo que for View Model deve terminar como View Model. Enter. Bom, pois bem, essa classe, o que eu vou fazer? Eu quero saber quais são os 5 produtos mais vendidos, né? Bom, se eu pegando o EDMX, eu posso verificar o seguinte. Eu tenho uma entidade chamada Order Details que tem o Product ID. Esse Product ID, cada venda que é feita, ó, aqui eu tenho orders, que são as vendas, né? Quando você tem um pedido, esse pedido tem produtos. Então, esse Order ID aqui é o ID do produto referente ao pedido que foi feito, tá? Então, você concorda que se eu pesquisar dentro dessa entidade aqui de Order Details, quantas vezes esse ou estes produtos se repetem, eu vou saber quais são os mais vendidos, correto? Pois bem. Mas eu vou retornar um tipo de produto. Então vamos lá. Na nossa classe de produtos mais vendidos, aqui eu vou colocar um using, que é justamente do nosso projeto, dvd.models. Né? Porque essa classe, olha só, essa classe vai ter o quê? Uma propriedade. Prop tab é uma propriedade do tipo list of de products, ou seja, eu tenho uma lista de produtos e eu vou chamá-la de top 5, tá? Então, toda vez que eu referenciar esta propriedade top 5, eu sei que eu vou ter um list de produtos. Agora, quais são esses produtos? Não sei, aí nós vamos ter que criar, tá? Então, uma vez feito isso, essa classe aqui está definida, né? Se você der um botão direito, ou melhor, Ctrl Shift B, vamos compilar. Ó, compilado com sucesso. Tá, agora nós vamos criar, o segundo passo é criar o controller dela. Então, nesse controller, olha, nós temos alguns controllers. Nós vamos criar um controller aqui, o botão direito, adicionar. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu vou querer exibir esses produtos mais vendidos na página principal. E na página principal, nós temos um tal de Home Controller. Então, no Home Controller, vou deixar aqui full screen, eu vou adicionar aqui os users que nós precisamos. Ó. Aqui vai ser primeiro esse daqui, .models, para a gente poder referenciar produtos. E eu tenho mais um, que na verdade é exatamente o diretório View Models que nós criamos. Aí eu tenho acesso a esse namespace, concorda? Então, nesse controller nós temos lá um método que é o action do result, que é o action result tem um index e o about. Bom, aqui no index ele retorna isso daqui, o welcome to ASP.NET, tal, mas olha só o return, ó, return da view. Só que esse return da view, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos retornar, tá? Então vamos lá, vamos comentar essa linha, e aqui eu vou dar um return na view. Só que essa view vai retornar uma view em si, que vai ser quem? New produtos mais vendidos View Model. Pois bem, isso aqui, ó, se você notar aqui
ele tem vou dar até Enter aqui, ó, Ctrl barra, ele tem uma propriedade que é o top 5. Quem é o top 5? Eu não tenho ainda um método que nós iremos criar chamado get top 5. Esse aqui é um método que nós iremos criar, tá ok? Então fecha aqui a propriedade e fecha o retorno da view. Pronto. Esse get top 5 não tem, você pode dar um Ctrl ponto Enter, ele vai aonde? Vai adicionar aqui dentro. Então, ó, list of. Então está aqui o nome do método. Então, quando você chamar o index, ele vai retornar esta classe com esta propriedade, get top 5. E o get top 5 terá o quê? Um private list de produtos, e aí nós vamos implementar aqui. Então vamos lá. Como devemos implementar agora? Então agora entra naquela questão. Primeira coisa, vamos pegar aqui, ó. Olha, dá uma olhadinha nessa entidade aqui, ó, Order Details. Eu vou falar para vocês. Eu preciso saber quantos produtos, quais são os 5 produtos mais vendidos. Como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso saber qual a quantidade de cada Product ID. Espera um pouquinho. Então eu tenho o Product ID e eu posso organizar o Product ID. Eu preciso do count para saber quantos elementos tem de cada um deles, certo? E depois eu vou ordená-lo em ordem crescente ou decrescente e pego os 5 primeiros. Tá? Vamos ver como é que podemos fazer isso. Bom, primeira coisa, eu vou criar aqui um using tab var, vou chamar de db de database igual a new do Northwind. Bom, o Northwind, quem é o Northwind? Entities é a nossa entidade. Tá? Pois bem, outra coisa aqui, vamos chamar atenção também. Esse Northwind Entities, vamos passo a passo, porque senão você vai se perder depois. Bom, de onde vem isso aí? Bom, se você pegar aqui em Models, ó, o designer do Northwind aqui, ele tem a classe chamada Northwind Entities. Bom, então você tem acesso a tudo, inclusive a Order Details, tá ok? Perfeitamente. Ctrl F4. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, é selecionar os produtos mais vendidos. Como é que eu posso fazer isso? Ó, eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada produto 5. Se eu fizer aqui com link, tá? Vou fazer com link agora. From p de produtos em db.orderdetails. Tá? Se eu colocar um grupo, então vamos lá, olha só, presta atenção. Grupo P. Esse P vem do from ali do P, tá? Eu vou criar um grupo onde eu vou criar uma chave onde p.productID vai ser a minha chave, e quando ele criar essa chave eu vou criar uma lista virtual chamada grupo, então into grupo. Quando eu tenho isso aí, eu vou dar um select new, e aí eu vou criar aqui um tipo anônimo. Obviamente, o próprio nome diz, se é anônimo ele não existe. Eu vou criar aqui um produto igual a grupo.key. Quem é o produto.key? Bom, se eu criei uma lista chamada grupo, então eu tenho acesso à chave do meu grupo. Qual é a chave do produto? Product ID. Então eu já sei o que? O group by qual vai ser, tá? E obviamente eu vou criar aqui uma outra propriedade anônima chamada QTDE, que é a quantidade, que eu vou pegar grupo.count. Então eu posso usar exatamente esse recurso para saber quantos produtos existem de cada um dos Products ID. Pronto. Concorda comigo? Então vamos fazer assim, ó. Ponto e vírgula. O que faz isso daqui? Ele dá um from p em order details, ou seja, ele pega o order details, agrupa pelo product ID, cria uma lista virtual chamada grupo, e essa lista virtual eu vou ter acesso a duas propriedades, o key, que é a chave dela, e os elementos do método de extensão dele, sendo que uma eu chamo de produto e aqui eu chamo de quantidade. Então eu vou ter o produto 10, quantidade 15, o produto ID igual a 20, quantidade 50, por exemplo. Tá? Bom, uma vez feito isso, ele me retorna a lista. Agora eu vou colocá-la, vou usar aqui um outro método de extensão, que é o order by descending. Então vou colocar aqui, ó, P, eu quero ir ordenado por ordem de quê? Aqui eu vou chamar de
p.quantidade, é claro que aqui ele já enxerga o tipo anônimo que eu criei, esta propriedade ali em cima, chamada quantidade, né? Então ele vai ordenar por ordem descendente, né? Do mais vendido para o menos vendido, e obviamente, como eu quero os 5 primeiros, eu vou usar um take de 5. Tá? Então basicamente isso. O take ele pega, vamos colocar aqui, ó, o take ele retorna os N registros que você definiu, tá? Então o take faz isso. Muito bem. Feito isso, moçada, tá feito o que eu preciso da minha lista, né? Aí eu vou continuar aqui e vou precisar fazer o seguinte. Vou criar aqui uma lista de IDs dos produtos. Você já vai entender isso aqui depois, ó. Então vamos lá, vou criar um list do tipo int, vou chamá-lo de filtro, igual a new dele mesmo, e aqui eu vou fazer um for each. Presta atenção, aqui ele vai me retornar todo mundo, né? Toda a minha listagem com todos os 5 elementos. 5 elementos que ele pegou aqui no tipo anônimo, tá? Então, para cada item existente na minha collection, só que no meu caso aqui a collection agora é produto 5, ou seja, ele vai fazer um for each naquela lista ali em cima. Estou fazendo bem passo a passo para você entender que aqui eu vou criar um list de genéricos onde eu possa colocar aqui o item.produto. Então eu tenho aqui, ó, produto e quantidade. Eu só quero o ID dele. Então ele pega aqui, ó, o ID do produto, tá? Esse ID do produto ele vai varrer e vai montar a minha lista inteirinha. Pronto, aqui eu tenho um list. Agora eu vou precisar fazer o seguinte. Como é que eu posso retornar a minha lista completa? Bom, a minha lista completa, se eu não tivesse usado isso daqui, ó, você concorda que eu poderia tranquilamente fazer o seguinte, ó, eu poderia fazer aqui vamos prestar atenção assim, ó, o que é a nossa função, o método está aqui, ele retorna uma lista de produtos, você concorda? Então, se eu fui aqui, pesquisei, estão lá os produtos, né? Ou se num primeiro instante você poderia simplesmente falar para ele o seguinte, ó, Renatão, esquece isso daqui e faz assim, ó. Tá? Se eu fizesse isso daqui, ó, return, por exemplo, vou chamar isso aqui de list de products. Vou chamar isso aqui de modelo, de model, igual a db.products, só para você ter uma ideia, né? Se eu usar aqui o take, já que o take você já sabe o que ele faz, ele pega os 5 primeiros, ponto to list. Se eu fizesse só isso daqui, o que ele faz? Ele retorna os 5 primeiros produtos, mas não necessariamente são os 5 primeiros mais vendidos, né? Eu não fiz nenhum group by, não usei nada de group by, simplesmente peguei e falei, ó, pega os 5 primeiros produtos da lista e retorna, tá? Beleza, então isso daqui seria uma maneira de você retornar tudo, mas os 5 primeiros, mas eu não quero isso, por isso que eu estou fazendo esse recurso, usar os 5 primeiros, então ele vai lá, pega, faz a lista, verifica quais são, cria uma lista de filtro e agora sim, agora você vai entender o porquê que eu criei essa lista aí. Então, ó, lista de produtos, vou chamar de model igual. Então vamos pensar assim, ó. Se eu pegar aqui, ó, db.products, eu tenho acesso à minha entidade de produtos. Se eu usar um ponto where, o que vai fazer o where? É um método de extensão onde eu falo para ele, onde o filtro, opa, aqui vem uma expressão lambda, onde o filtro, quem é o filtro? Aqui, ó, vai me retornar os IDs, por exemplo, vamos colocar aqui, ele retornou o ID 1, 45, 67, 33 e 22. Esse aqui é só a lista dos 5 IDs. Então, quando eu falo para ele, retorna somente os produtos com estes 5 IDs. Tá? Então eu falo assim, ó, filtro.contains, contains o quê? p.productID. Ó, esse product ID que você está anotando aqui é exatamente da minha lista de produtos, que é do DB Products, que é exatamente, eu tenho acesso ao meu objeto produtos, portanto eu tenho acesso ao meu Product ID. Bom, feito isso,
eu vou usar um recurso de usar um order by, que eu vou ordenar em ordem crescente aqui, de nome de produto. Então aqui vem o product name. Beleza. E obviamente, como a minha lista retorna um list, eu vou dar um ponto to list, abre e fecha, ponto e vírgula. Pronto. Aqui sim ele vai me filtrar. Então vamos lá, vamos documentar isso aqui. Ó. Aqui ele vai filtrar apenas os 5 produtos mais vendidos. Ele filtra da onde? Do DB Products, que é a minha entidade de produtos completinha. E aí vai dar um return em model. Pronto, fechou. Né? Então, presta atenção. Aqui no index, o que a gente vai fazer? Ele vai retornar um new dessa classe. Só que essa classe tem uma propriedade top 5. O top 5, vamos voltar ali, ó. O top 5 é um list de produtos. Pois bem, e agora eu falo para ele o seguinte, ó, roda esse método aqui, ó, que está aqui. Ele vai fazer um using no entities e vai fazer uma pesquisa que ele vai agrupar os dados, 5 produtos mais vendidos, aqui ele monta a lista e aqui ele filtra todo mundo. Daria para misturar tudo isso? Dá também sem problema. Então, ó, Ctrl S, Ctrl Shift B para compilar e pronto, está montado a nossa listagem. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no index, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas views. Aqui em views, nós temos na home, nós temos 2 views, né? Temos aqui o about e temos o index. Né? Como nós compilamos, eu vou criar botão direito, add new view. Então vamos criar uma view. Essa view eu vou chamar de top 5 e olha só como que eu coloquei o underline na frente. Não é uma regra, mas você pode também colocar essa view como create strong type view, que é uma fortemente tipada. E nós temos aqui, ó, produtos. Essa aqui vai ser de products. Tá, mas eu vou fazer umas alterações aqui, ó, então não vou colocá-la fortemente tipada não. Só que eu vou criar como partial view. Aquele underline lá, a gente utiliza como um default se for do tipo create partial view. Tá? Aqui ó, eu vou arriscar e vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um de produtos mais vendidos. Aqui seria para a gente aproveitar até criar uma listagem de produtos, mas isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse create, strong type aqui não precisa ser tipado, então vai ser underline top 5, vai ser um create partial view, dá um add, e aqui ele vai criar o nosso arquivo, e eu acho mais fácil fazer o seguinte, ó, @model, vamos criar a nossa referência aqui para products. Ele vai me retornar um IEnumerable. Então, peraí, vamos trocar aqui. Ó. Aqui vai ser um IEnumerable de products. Como products aqui, ó, Ctrl.Enter, eu vou colocá-lo como uma lista de retorno. Então, vai ser um IEnumerable. Isso, IEnumerable de produtos. Perfeitamente. Então, vamos lá. Aqui vai ser @using a nossa aplicação que é o dvd.viewModels e aqui eu vou criar o layout. Então vamos lá, vamos começar aqui com a table. Essa table vai ter uma linha que é o tr, esse tr vai ter um header dele th, vou colocar aqui ó, top 5 e aí depois da linha nós vamos criar uma listagem. Então eu vou usar aqui o razor for each tab para cada item na minha collection chamada model, eu vou montar o que? Uma nova linha. Essa nova linha vai ter uma célula, que é o td. E esse td, vamos colocá-lo como @item. Eu quero o nome do produto. Vamos exibir só o nome do produto, mas o mais legal é que você tem acesso a todas as propriedades, tá? Muito bem, então o nome do produto está aí. Fechou, né? Ctrl S para salvar. Então,
visão parcial está montada. E agora o que é necessário fazermos? Vamos lá, então. O Home Controller está criado. Na Index, né, no Action Index, ele retorna os produtos mais vendidos, que é a propriedade. E só resta agora pegar a View. Então, cadê a View? View Model, a View da Home, que é o Index. Tá aqui. Então, nós temos essa View aqui. Nós vamos precisar fazer uma referência aqui, ó, @model. A referência vai ser exatamente no produtos mais vendidos. Produtos mais vendidos, View Model. Ctrl.Enter, só para adicionar ali, então tá aí. Bom, aí, o que nós vamos fazer aqui? Isso aqui é a mensagem default dele, né? Você pode até deixar essa mensagem default. Vamos colocar aqui, ó, como é que eu referencio um partial. Então, tem um helper do HTML, que é o html.partial, tá vendo? E aqui ele pergunta o seguinte, o que você precisa aqui, ó? Qual é o nome do partial view? Ué, nós não demos um nome de underline top 5. E aí, dentro dele, vai ter model.top5, que é a propriedade que ele vai pedir. Então, aqui ó, no partial, quando você coloca vírgula, ele pega o object model, né? Qual é o model? O model é exatamente a propriedade top 5 dele. Então, vamos lá, Ctrl S e vamos executar para ver como é que fica isso. Então, F5, pode compilar e Ctrl Shift B, se quiser também ter certeza que está compilando com sucesso. Então, na View, que é do Index, ele tem que mostrar lá um grid com os 5 produtos mais vendidos de todo o comércio aí. Olha só que coisa linda, tá vendo? Em ordem crescente, inclusive. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui ó, e vou colocar um Home Controller. Eu vou colocar um breakpoint aqui ó, nesse top 5. Return, tal, e aí vai pegar o get, né? Tá, vamos colocar aqui um breakpoint aqui. Então vamos voltar lá, vamos pegar aqui ó, categorias, né? Categorias, quando cai de novo aqui, ele caiu aqui. Vamos dar um F10 e vamos ver o que ele está montando aqui, ó. Está montando toda o nosso layout inteirinho, tá vendo? Então dá um F5, pronto, está montado. Aí o que eu vou fazer com vocês? Eu vou montar também, deixa eu fechar isso daqui. Esse aqui, o View Start também posso fechar. Eu quero pegar aqui no controller, vamos dar uma olhada aqui nesse using. Como é que ele está montando aqui a partir do var? O que ele está montando aqui, ó? No var. Vamos dar um F5. Então esse var, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando eu dou um F10, o que me retornou o var? O var me retornou produto 5. Quem vale produto 5? Então eu já tenho aqui ó, no Result View exatamente os 5 produtos. Olha só o ID, ó, 59, 24, 31, 60. Esses daqui são os IDs e aqui são as respectivas quantidades deles. Tá vendo? Quando você coloca aqui ó, esses IDs dos produtos é o que ele vai enquadrar aqui no filtro. Ó. Vou dar um F10, F10, vamos dar vai olhando aqui, ó, filtro, quanto está valendo? Ó. Tem o 59 e o 24. Vai dando um F10 para ele executar. E aí ele executou, já passou aqui no model. O list do model tem os 5 produtos. Então aqui ele retorna o objeto em si, que é o produto, já com as maiores vendas, né? Pode dar um F5, ele vai mostrar lá para vocês o resultado dos produtos, tá? Então isso aqui é bem tranquilo de fazer. E o entendimento que esse objeto aqui, ó, ele virou o quê? Ele virou um user control, né? Caso você queira adicionar em outro lugar, eu vou ensinar uma outra maneira também no próximo exercício, como você trabalhar com as actions, com o partial view. Então esse recurso aqui, se você perceber, ó, o uso de uma view model, essa view model, ela tem basicamente uma estrutura única, né? Ela não depende de ninguém, ela só tem uma propriedade chamada top 5, que é do tipo list products. Então, a partir dela, eu criei aqui dentro do próprio index do controller do index,
fizemos uma referência para poder retornar os dados. E, obviamente, esse retorno da view aqui, ele retorna no action do index, esse método getTop5 que retorna um tipo de produtos mais vendidos. Tá ok?